Olá, vamos começar o nosso próximo vídeo do estudo do livro do Apocalipse, capítulo 9, do 1 até o 12. E até agora nós vimos que nessa quinta trombeta tocada é o primeiro ai. Aqui em Apocalipse fala de 3 ais, que são as 3 últimas trombetas. As primeiras 4 trombetas foram tocadas para afligir o mundo por causa do pecado. E essas 3 últimas trombetas são para afligir a humanidade, o ímpio, o injusto, aquele que negou a cruz de Cristo. 7 trombetas que demonstram o juízo de Deus para o mundo e para a humanidade. Estamos na quinta trombeta, que é o primeiro ai, que é quando então o anjo que caiu do céu, a estrela que caiu do céu, que está na terra, recebeu a chave do poço do abismo. Ele abre esse poço, então sai uma cavalaria de demônios, uma cavalaria demoníaca, sai uma cavalaria de gafanhotos para destruir, para comer, para arrasar toda a humanidade ímpia, aqueles que negaram a cruz de Cristo e não aceitaram o poder da salvação da cruz de Cristo. E desse poço sai fumaça, sai escuridade, sai escuridão. E essa é uma das características dessa cavalaria que saem do abismo. É que o diabo, ele é das trevas e não da luz. Ele é da mentira, ele é do engano e não é da verdade. E aqueles que não andam segundo a verdade da cruz de Cristo, aqueles que não andam segundo a verdade da palavra de Deus, aqueles que não andam segundo a verdade do Evangelho, eles andarão em trevas, andarão guiados pela mentira do diabo e as suas vidas vão ser uma vida de mentira. Vão ser enganados pelo diabo, que não vai se apresentar como um monstro, não vai se apresentar como um animal, como um ser irracional, como um ser que veio para matar, roubar, veio para causar dano. Ele vai se apresentar para essas pessoas como alguém desejável, como alguém que pode oferecer algo de bom para eles, e eles vão ser enganados pela mentira do diabo, pelo simples motivo de não aceitarem a verdade da cruz. Não é à toa que a Bíblia fala que a lâmpada para os nossos pés é a palavra de Deus. E ela é lâmpada para os nossos pés, porque ela nos mostra a verdade que está na nossa frente. Então nós vemos o mal e nós entendemos, isso é mal. Porque lâmpada para os nossos pés é a palavra de Deus. Ele ilumina os nossos caminhos, ele nos mostra a verdade, nos mostra aquilo que está na nossa frente. Aqueles que não andam segundo a verdade da palavra de Deus, eles não conseguem ver o mal que eles fazem. Não conseguem ver o pecado na sua frente. Não conseguem ver o quanto é destrutível o estilo de vida que eles escolheram. Então se afundam em drogas, em álcool, em adultério, se afundam em ira, ódio, raiva, se afundam na falta de paz, na falta de amor, se afundam no seu próprio eu, no seu egoísmo, na sua altivez. Eles se afundam e se afundam e se afundam e não percebem que estão se afundando porque eles não têm a luz de Deus mostrando a verdade. Porque eles escolheram andar em trevas, escolheram andar na mentira que o diabo conta, que o diabo mostra para eles. Eles escolheram isso, então eles continuarão caminhando até que a luz seja então revelada para eles e eles aceitem essa luz. É por isso que nós estamos aqui nesse mundo, para ser sal e luz dessa terra. Estamos nesse mundo para iluminar essa terra, para ajudar essas pessoas que estão em trevas a ver a luz de Cristo.
E outra característica que essa horda de gafanhotos, que essa horda que veio do inferno, essa ordem demoníaca tem, é que aqui no versículo 9 fala que eles têm couraças como couraça de ferro. Eles possuem couraças como couraças de ferro. Lembrando que a Bíblia, que o livro de Apocalipse, ele é todo recheado de simbolismo. Simbólicos, tem várias simbologias, e essa é uma simbologia para a proteção que o diabo tem. Proteção que o diabo tem. Você, eu, nós não conseguimos causar nenhum dano para o diabo. Mais uma vez. Eu e você, nós não conseguimos causar nenhum dano para o diabo. Uma vez eu recebi uma mensagem no WhatsApp, daquelas frases bonitas, frases de bom dia, frases que nos fazem refletir e tal. E uma irmã em Cristo mandou uma dessas mensagens bonitas, e nessa mensagem estava escrito assim: que cada vez que eu leio a palavra de Deus, o diabo fica furioso, o diabo fica bravo e ele enfraquece. Cada vez que eu leio a palavra de Deus, o diabo enfraquece. Cada vez que eu leio a palavra de Deus, o diabo fica mais bravo e mais fraco. Então, vamos ler muito a palavra de Deus para que o diabo perca a sua força. Não é assim. Não é assim. Eu não vou ler a palavra de Deus para o diabo ficar fraco. Eu vou ler a palavra de Deus para alimentar o meu espírito, para me aproximar de Deus, para eu estar cada vez mais próximo da verdade, para que eu possa ver as mentiras que o diabo conta. Mas a minha leitura não vai enfraquecê-lo. Ele vai continuar sendo quem ele é. As minhas orações não vão enfraquecer o diabo. As minhas orações não vão enfraquecê-lo. Ele vai continuar tendo a mesma autoridade que Deus permitiu que ele tivesse. Nós não conseguiremos causar nenhum dano para o diabo, para essa horda. Nós não conseguiremos, porque não somos nós. Essa guerra não somos nós que vencemos. Essa guerra, Jesus já venceu na cruz por nós. Jesus já venceu essa guerra. Jesus já venceu o diabo. Jesus já venceu a morte. Jesus já tem toda a autoridade. Ele já tem a vitória e ele entrega essa vitória para nós. É Jesus quem venceu. Não são as minhas ações. As minhas ações me aproximam de Deus. Minhas ações me afastam do poder que o diabo pode exercer sobre a minha vida, porque eu estou escolhendo olhar e andar direcionado para a cruz. Mas eu não estou causando dano para o diabo. Eu nem preciso causar dano nele. Eu não preciso tocar nele. Eu não preciso fazer coisas que machuquem ele, porque ele já é um perdedor. Ele já perdeu. Na cruz ele já perdeu. A única coisa que eu preciso fazer é me prostrar diante da cruz de Cristo e deixar que o sangue de Jesus me cubra. Deixar que o poder da salvação que vem através do sacrifício de Jesus seja real e faça diferença na minha vida. Eu só preciso deixar que isso seja real na minha vida. E o diabo não vai poder me tocar, não vai me alcançar. Eu não preciso fazer mal para ele, porque ele já perdeu. Você não precisa se empenhar em vencer o diabo e lutar contra o diabo. Você não precisa. Você não precisa lutar contra o diabo. Lógico, eu oro, lógico, eu vou interceder por aqueles que estão perdidos, estão andando cegados por essa escuridão que o diabo traz na vida dessas pessoas. Lógico, eu vou ser luz, eu vou levar a luz de Cristo,
Eu vou levar libertação para essas pessoas, mas o meu foco não é vencer o diabo, meu foco não é causar dano para ele, meu foco é agradar a Deus e cumprir a obra de Deus e salvar a alma que está perdida, levando a verdade do Evangelho para essa pessoa. O meu alvo é Cristo e não maltratar o diabo. O meu alvo é agradar a Deus e não desagradar o diabo. É natural. Quando eu agrado a Deus, eu vivo para Deus, é natural que eu vou me afastar do diabo e vou desagradá-lo. Mas não é esse o motivo principal da minha caminhada cristã. Existem dois erros que o cristão pode ter. Existem dois erros que o cristão tem quando o assunto é diabo, demônio. Dois erros. Um desses erros seria ignorar que o diabo existe. Seria ignorar as suas obras. Seria ignorar que ele está nesse mundo para causar dano para a humanidade. Esse é um erro. E outro erro que o cristão pode ter em relação ao diabo é dar valor demais para o diabo. Valorizar demais ele. Tem muito cristão que baseia a sua vida numa luta diária contra o diabo. E foca no diabo. Tudo é para vencer o diabo. É tudo o diabo fazendo mal. É tudo o diabo. E parece que o diabo se torna mais importante do que Deus. Ignorá-lo é errado, mas também dar valor demais para ele é errado. Nos afasta de Deus. Então eu não preciso tocar e fazer mal. Não preciso tocar e vencê-lo. Eu não preciso lutar contra ele. Eu simplesmente deixo que a vitória da cruz faça parte da minha vida. Vamos para o ponto 3. Ponto 3 fala assim. Vamos falar sobre a missão principal desses gafanhotos que saem do abismo. Qual é a principal missão desses gafanhotos? Vamos ver um pouco sobre a sua missão. Aqui no versículo 5, fala assim: foi-lhes dado também que não os matasse, e sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Ok? Qual é uma das missões, a principal missão desses gafanhotos, dessa horda demoníaca? É atormentar o homem. Causar tormento. Atormentá-los. É para isso que eles estão nesse mundo, para atormentar, para retirar a paz, para tornar a vida humana um tormento. Não é à toa que a humanidade hoje, a humanidade sem Cristo, está inquieta. Ela nunca está satisfeita com nada. Não é à toa que hoje a depressão é tão grande, tão forte no mundo. O mundo está atormentado. O mundo não consegue deitar em paz e dormir em paz. O mundo não consegue levantar de manhã e simplesmente agradecer a Deus por mais um dia. Eles começam segunda. A humanidade começa segunda-feira pensando no domingo. E chega domingo e ainda aquilo não satisfaz o coração do homem. Então eles vão atrás de álcool, droga, vão atrás de mulheres, de homens, vão atrás de bagunça, vão atrás de adrenalina. Eles vão buscar algo que satisfaça o seu coração. Mas isso acaba. A alegria que o álcool traz acaba. A alucinação que as drogas causam acaba. O êxtase que a adrenalina causa acaba. A alegria que essas coisas causam
termina. E começa um novo dia. E novamente o homem está atormentado. E busca novamente paz. Busca novamente um conforto. E vão novamente atrás de drogas. Vão novamente atrás de brigas. Vão atrás de vencer. Vão atrás de dinheiro. Acham que ter muito financeiramente vão torná-los felizes. Vai fazer eles terem paz. Eles não vão ter paz. Porque o diabo está atormentando a humanidade. E eles não conseguirão alívio. O único alívio que eles vão conseguir, o único local onde eles alcançam esse alívio, que a humanidade alcança esse alívio, é diante da cruz. Apenas ali vai ter o alívio. O que também eles vieram fazer? Eles vieram causar dano aos homens. Que no versículo 10. Tinha ainda cauda como escorpiões, e ferrão na cauda, tinha poder para causar dano aos homens por 5 meses. Eles vieram para causar danos aos homens. E quantos danos eles têm causado aos homens? Quantas perdas, quantas lágrimas, quanta vergonha, quanta dor, quanta angústia, quantas casas, quantas famílias que foram estraçalhadas, foram anuladas pelo poder dessa horda demoníaca, quantas vidas foram iludidas, quantas pessoas com a simples esperança de morrer. Pessoas que esperam a morte. Pessoas que desejam a morte. Pessoas que acham que a morte é melhor do que a vida que elas têm agora. A horda demoníaca veio para causar dano ao homem. Causar dano para a humanidade. Mas o pior de tudo é que esse tormento e esse dano, eles são piores do que a morte. Que no versículo 6 fala assim: naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão um ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. O único que tem o poder sobre a morte, a chave da morte, é Jesus. E ele falou para essa horda demoníaca para eles não matarem a humanidade, para não matar aqueles que seriam atormentados. Por isso que os homens vão buscar a morte e não encontrarão essa morte. Eles não acharão essa morte. Mas pensa quão grande tormento, que a morte seria mais importante, seria mais aliviante do que continuar vivendo com esse tormento. Quando a morte é o ponto mais alto de algo que o homem teme, então o homem espera a vida. Um dos maiores temores da humanidade hoje é a morte. É a morte. A humanidade teme a morte. Mas se chegar a um ponto, e chega a esse ponto na vida de várias pessoas, de que o tormento está tão grande, de que morrer seria melhor, então a pessoa tira a sua vida. A pessoa então busca a morte. O maior medo que ele poderia ter é menor do que a angústia em seu coração. Menor do que essa angústia que o diabo coloca no coração dessas pessoas. Essas pessoas, esses jovens, esses adultos, esses pais, essas mães, que hoje eles escolhem a morte, eles retiram a sua vida, é porque eles não aguentavam mais, porque eles não aguentam mais o tormento que o diabo coloca na vida deles. Aí o que o diabo faz? Ele sopra uma mentira. Ele coloca uma mentira no coração da humanidade. A mentira de que
quando a pessoa morre, a pessoa pode depois reencarnar. A pessoa volta de novo. Quantas religiões, quantas seitas ensinam isso, pregam isso? Aqui no Japão é forte isso. O budismo ensina isso. O budismo ensina que quando nós morremos, não é o fim, nós vamos de novo renascer e vamos nascer numa outra família. Então, quando a vida está muito difícil, o tormento está muito difícil, o diabo fala, ensina. É melhor você acabar com a sua vida para você recomeçar. E se for para ter esse pensamento, é melhor mesmo. É melhor mesmo. Estou tendo uma vida difícil. Estou tendo uma vida que não é nem um pouco fácil. Então é melhor eu acabar com a minha vida e recomeçar do zero. A mentira que o diabo conta. E muitas pessoas acreditam porque estão cegadas e retiram as suas vidas. Se matam por não aguentarem mais essa vida. Por não aguentar mais esse tormento que o diabo tem colocado sobre as suas vidas. Mas aqui é um alerta para nós. Aqui é um alerta para nós, como cristãos. Vidas estão sendo atormentadas pelo diabo. Vidas estão sendo anuladas, canceladas, estão sendo oprimidas pelo diabo. E é o nosso dever. Jesus colocou esse dever nas nossas mãos, de causar alívio na vida dessas pessoas. Jesus deu exemplo. Quer ver um exemplo bom? O endemoniado de Gadara. Ele era atormentado. A Bíblia fala que ele andava pelos sepulcros, nu. Ele se machucava com pedras. Ele andava solto como um animal, atormentado. E Jesus, quando chegou ali, ele aliviou o tormento na vida desse homem. Que tinha uma legião, tinha um exército demoníaco dentro dele. Jesus aliviou o tormento no coração desse homem. E esse homem passou a ter uma nova vontade de vida, uma nova vontade de existir. E Jesus deu essa mesma missão para nós: aliviar o coração da humanidade, mostrar que existe uma nova esperança, existe um novo motivo de vida, mostrar que tem sim uma luz, e essa luz é Jesus. Olhe para mim, olhe para nós, olhe para a igreja viva de Cristo, e em nós vocês poderão ver essa luz. É essa a nossa mensagem. Porque eu tenho a luz? Não, porque Jesus está em mim e eu vou demonstrar essa luz para a humanidade que está atormentada pelo diabo. Vou mostrar essa luz para a humanidade que está perdida em seus pecados, está perdida nas trevas. Essa é a nossa maior missão. E vamos para o último ponto do nosso estudo: a condição do povo de Deus diante dessa cavalaria do inferno. Qual é a sua condição como povo de Deus diante dessa cavalaria demoníaca que está sendo lançada, será lançada sobre a humanidade? Ok? O diabo e os seus demônios, eles conhecem aqueles que são de Deus. E nesses, eles não tocam. Aqui no livro de João, primeira epístola do apóstolo João, capítulo 5, no verso 18. Está escrito assim, ó:
sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus, Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Quem de novo? De novo. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, não está cegado no pecado. Antes, aquele que é nascido de Deus, Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. O diabo, as hostes demoníacas sabem quem você é. Quando Jesus chegou aonde estava aquele endemoniado de Gadara, o endemoniado veio correndo até Jesus e se prostrou nos pés de Jesus. Aquela legião, aquele exército demoníaco dentro daquele homem se dobrou diante de Jesus, porque ele sabia quem era Jesus. E esse Jesus está dentro de você. Esse Jesus, ele deu essa mesma autoridade para você. Então os demônios, quando você chega perto, eles também se dobram. Eles se dobram porque o poder de Jesus está em você. Não porque você tem algo, uma força especial tua, pessoal. Não, é porque Jesus te deu essa autoridade, porque você está prostrado diante da cruz de Cristo. Então essa autoridade que vence o maligno está em você, então Deus te guarda. É o que nós lemos aqui. Então Deus te guarda, então o maligno não vai te tocar de jeito nenhum. E também porque eu e você, nós temos o selo, o penhor do Espírito em nós. Aqui em Efésios, no Epístola de Paulo aos Efésios, está escrito assim, Efésios 1, capítulo 1, do versículo 13 até o versículo 14. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes então selados com o Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Depois que nós ouvimos o Evangelho, depois que nós aceitamos o Evangelho, depois que a verdade, a luz de Cristo abriu os nossos olhos, nós já não estamos mais cegados para as mentiras do diabo. Então nós somos selados com o Espírito Santo. Somos selados pelo Espírito Santo. Ele tem uma marca na nossa testa, no nosso espírito, no nosso coração, na nossa vida. Nós fomos selados com o Espírito Santo. Nós temos o selo que vem da salvação através da cruz de Cristo, é o Espírito Santo em você. Por causa disso, então nós somos propriedade de Deus, e quem é de Deus, o maligno não toca. Quem é de Deus, o maligno não toca. Quem pertence a Deus, o maligno não toca. Então você está guardado e protegido por Deus. Porque então o maligno não pode te tocar. Por isso que fala aqui no Apocalipse 9, versículo 4, na parte B, na última parte. Fala assim: e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. É esses que a horda demoníaca iria atormentar. Os homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. É essas as pessoas que a ordem demoníaca deveria atormentar. Aqueles que não possuem o selo do Espírito Santo sobre eles. É para esses que a horda demoníaca será mandada no soar da quinta trombeta. É para esses que a ordem demoníaca será liberada, para aqueles que não possuem a marca, o selo da salvação na sua fronte, para aqueles que negaram a cruz de Cristo.
para aqueles que tiveram a chance de abrir os seus corações, tiveram a chance de liberar as suas vidas da morte, liberar as suas vidas das trevas, da escuridão, tiveram essa chance e não quiseram. É para esses que a quinta trombeta será tocada e o tormento virá. O tormento está vindo. O tormento já está aqui. Então vamos hoje, agora, escolher a cruz de Cristo. Escolher fazer parte da verdade e da vida. Escolher o caminho, a verdade e a vida. Escolher Jesus na nossa vida. Se você está vendo esse vídeo e você não conhece a Jesus ainda, se você está vendo esse vídeo e ainda não conseguiu ver a luz de Cristo, agora é a tua chance de ver essa luz, porque ela está brilhando, está fortemente brilhando diante de você. Basta você desejar ver essa luz. Então feche os seus olhos e nesse instante ore. Você e Deus, ore e peça para que Deus te mostre essa luz de Cristo. Peça perdão pelos seus pecados, peça perdão por tanto tempo ter negligenciado a cruz de Cristo. Se coloque agora diante da cruz de Cristo, se dobre perante o sacrifício da cruz e aceite que Jesus morreu pelos seus pecados. Aceite que Jesus morreu para que você pudesse ter vida, para que você fosse liberto e fosse salvo. Aceite essa salvação no seu coração agora e tenha uma nova vida, uma vida de paz, de alegria, uma vida sem o tormento. Você que estava pensando agora em tirar a sua vida porque não aguenta mais o tormento, não aguenta mais essa vida, não seja enganado pelo inimigo, não seja enganado por essas trevas, não seja enganado, porque essa tormenta não vai passar, não vai passar. Depois dessa vida, existe uma vida muito pior para aqueles que não morreram crendo em Cristo. É muito pior. É muito pior. Uma tormenta muito pior. Você não vai melhorar. Só melhora com Jesus na sua vida. Só melhora quando você deixa Jesus fazer parte da sua vida. Só vai melhorar quando a cruz de Jesus for real na sua vida. E para você que já tem essa luz, para você que já presenciou a verdade da cruz, para você que já deixou que a cruz fosse real na sua vida, é hora de você ir lá fora e brilhar. Ir lá fora e demonstrar para essas pessoas em tormento de que ainda há tempo, ainda há salvação, ainda há tempo para ter uma vida boa, ainda há tempo para o casamento ser restaurado, ainda há tempo para a saúde ser restaurada, ainda é tempo para a restauração. É um tempo de restauração e você é um agente de Deus para levar restauração para esse mundo. Porque o poder da reconciliação, o poder da cruz, a autoridade que veio através do sacrifício de Jesus na cruz, Ele colocou em você. Faça a diferença e brilhe em meio às trevas. Ok? Nós continuaremos o capítulo 9 a partir do próximo vídeo. Ok? Será o capítulo 9, do 13 até o 21. Vamos falar sobre o juízo de Deus sobre os ímpios. Vamos agora para a sexta trombeta, o segundo ai. E vamos aprender um pouco com essa sexta trombeta tocada. Então, se você quer continuar vendo esse estudo, vá para o próximo vídeo e você vai ser grandemente edificado com a palavra de Deus. E ela será luz para os seus
caminhos para você ver aonde você está andando e você poder escolher a Jesus, escolher ter uma vida em paz, uma vida com esperança, uma vida não atormentada. Então te vejo no próximo vídeo e eu peço e eu oro para que Deus abençoe você e a sua casa. Deus te abençoe.